Oi, povo, estamos aqui em mais um Resenha de Uma para Todas. Nós vamos falar da data FIFA, né? Acabou a data FIFA, o Brasil saiu desse período com 2 derrotas consecutivas, 2-1 para a Venezuela, 1-0 para o México. Na manhã desse domingo, o Fluminense conquistou o título inédito da Copa Rio. Mas antes de falar dos assuntos de hoje é dia 8 de março, é um dia político, é um dia que acho que cabe reflexão tanto para as mulheres como para os homens. Para as mulheres fica aí a sugestão da gente se unir mais, da gente se aproximar mais uma das outras, de ter mais escuta uma com as outras e mais atenção. E para os homens, sendo exceção ou não dos noticiários que a gente vê diariamente, acho que é um convite de reflexão sobre a perspectiva que os homens olham a existência feminina, seja no pessoal, seja no profissional. Então, esse é o meu pedido de hoje, né, de reflexão para todos nós. Dito isso, eu vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar, hypar as opções que forem possíveis para a gente fazer desse espaço aqui cada vez mais amplo, mais potente, mais acolhedor, para a gente conversar sobre o futebol feminino. Beleza? Ontem, a seleção brasileira sofreu a segunda derrota consecutiva nessa data FIFA, com desempenho bem abaixo do esperado, para além de resultado. Acredito que ninguém esperava que os resultados fossem ser tão adversos, pensando que o México era o adversário mais difícil até então. Eu não vou invalidar o período de testes, a necessidade de testar. Eu acho muito importante testar atletas, dar oportunidade para os atletas, criar esse ambiente de vínculo, de aproximação, de grupo, às vésperas de uma Copa do Mundo. Tudo isso é muito importante, mas acho que não dá para a gente deixar de pontuar, de elencar aqui alguns pontos que nesse momento acabam sendo sobressalentes, né? Acho que dá para a gente pontuar os pontos negativos sem deixar de exaltar o que foi positivo. Só que nessa balança, o negativo está se sobressaindo mais. Eu vou começar por ele, pelo negativo. Obviamente que a minha opinião um pouco vai importar para o Arthur Elias, mas acho que para aqui, para a nossa resenha, é super válido. E se você concorda, discorda, pode deixar aqui nos comentários. Fazendo um paralelo para a vida, acho que todo o processo, quando a gente está num processo, quando a gente vai se preparar para algo, a gente não abandona a nossa base, a gente não abandona a nossa essência. A gente, obviamente, se preparando para algo, a gente pode não ter um resultado positivo de imediato, mas a gente vai aprendendo com o que a gente vai vivendo ali nesse processo. O que eu estou querendo dizer com isso? Tudo na vida precisa ter um meio do caminho. Qual é a hora do risco, qual é a hora de recuar, qual é a hora de encontrar o equilíbrio entre essas duas esferas. Mas trazendo agora para o jogo da seleção. A gente tem aqui um estilo de jogo, marcação-pressão. Ok, isso não é um problema por si só. Mas será que a gente consegue sustentar isso por 90 minutos, essa marcação-pressão? Todo o elenco que eu possuo consegue me oferecer as ferramentas necessárias para que esse jogo, marcação-pressão, extremamente vertical, se mantenha? E aí, quando eu falo se mantenha, é entregando desempenho e resultado. Será que a gente consegue? Segundo, será que essa é a única forma que eu tenho de me defender? Será que eu não consigo me defender dos adversários, trabalhando as jogadas, mantendo a posse de bola, cansando o adversário? Será que dá para alternar essa verticalidade com domínio de jogo? Com controle das jogadas? Com racionalidade das ações que eu vou ter dentro de campo? Porque na seleção parece que uma coisa anula a outra. Esses 3 jogos, vendo daqui, obviamente, né, me parece que trouxe mais questões do que soluções, do que respostas para o Arthur Elias. Porque o coletivo não funcionou. E quando eu digo isso, não é que eu acho que ele tem que abandonar as convicções dele, tá? Mas eu acredito que tem que ser mais cuidadoso, mais atento e mais coerente com as peças que ele vai chamar para atender esse estilo de jogo dele.
coisa que eu não sei se foi o que aconteceu nessa data FIFA. Mas, para além disso, acredito que dá para o Arthur entender qual é o momento de ceder, porque, assim, uma coisa é a gente se preparar para montar um estilo de jogo para um determinado adversário. Só que futebol é dinâmico. E, às vezes, o que a gente coloca no papel não funciona na prática. Então, quais são as ferramentas e outras respostas que a gente vai encontrar dentro do mesmo jogo para vencer o adversário, para se sobressair o adversário? E eu não tive essa certeza se o Arthur conseguiu isso, essas respostas, nessa data FIFA. A marcação-pressão é extremamente ofensiva, mas ela, ao mesmo tempo, é extremamente arriscada. E aí, a seleção não pressiona conforme o necessário, o desejado, e, consequentemente, as quantidades de chances que são criadas não são efetivamente transformadas em gol. Como a gente viu ontem, no primeiro tempo, o Brasil criou muitas chances, foram muitas jogadas, mas, ao mesmo tempo, a gente perdeu muitas oportunidades de gol. Aí a gente passa para o meio-campo, que a gente vê um meio-campo completamente despovoado. A gente tem Duda Sampaio, Angelina. Quais são os outros dois possíveis nomes para completar nesse meio-campo? Será que a gente fica refém das duas, extremamente das duas? Se acontece algo com as duas, como que o meio-campo do Brasil fica? Como que vai funcionar esse elo de ligação, de criação, de manutenção do jogo? Aí vira uma cadeia. O ataque não consegue pressionar como desejado, passam as jogadas. O meio-campo fica extremamente sobrecarregado e estoura na defesa. Ontem a gente conseguiu ver a Tassiane fazendo ali, sei lá, 2, 3 minutos, uma entrada totalmente displicente, era essa palavra, displicente. Uma entrada displicente que ocasionou num cartão e jogou todo o período que ela esteve em campo pendurada. Porque é isso. Quando é desorganizado, quando a gente vê uma desorganização, e não é que o Brasil joga desorganizado, tá? É que o sistema, num todo, quando ele não funciona, ele se desorganiza. E aí, quando tudo se desorganiza, vira um desespero. O Brasil acaba jogando no desespero e não consegue voltar. E aí, pontuando algumas coisas aqui, né? Dessa data FIFA, acho que de certo ficou que a Lelê vai ser a segunda goleira, né? Assim, vai ser Letícia, Lelê, e aí, dependendo de quantas forem convocadas, acredito que Cláudia e Thaís tenham ali oportunidades, elas não foram mal nessa data FIFA. Luana e Maiara, não dá pra gente analisar. Maiara foi expulsa muito por conta de tudo isso que eu trouxe aqui da seleção, e aí só atuou ali em torno de 20 minutos, não dá pra gente observar, acho que merece uma outra chance, é injusto fazer esse recorte com ela por conta dessa expulsão. A Luana foi uma volta, 18 meses fora, se recuperando do câncer, importantíssimo trazer a Luana de volta para criar essa confiança, essa segurança emocional, esse colo, até para que ela se desenvolva, se sinta pertencente de novo para a modalidade, que acho que isso é, para além de desempenho e resultados, especificamente da Luana, isso é muito importante. Então, essas duas atletas a gente não consegue dizer muito. Jennifer, Adriana, Jaqueline e Geise, para mim, foram bem discretas, embora algumas delas aqui tenham gols, mas foi uma atuação nesses 3 jogos muito discretas. As laterais continuam sendo ponto frágil da seleção, assim, para mim tá bem aberta essas laterais. A Caroline, eu não tenho certeza se ela foi muito bem utilizada nesses jogos, assim como a Bia Zanerato, que tem a presença ali de liderança, mas que não conseguiu ser esse elo de ligação entre o meio, a criação e o ataque. De excepcional dessa data FIFA, a gente tem a Tainá Maranhão, que é uma atleta que chama a responsabilidade para si. Ontem, principalmente no segundo tempo, ela fez isso, ela se destacou aí, e aí eu entendi que o grupo como um todo cresceu nisso, assim, de joga a bola na Tainá para ver o que ela resolve, o que ela faz,
A Tainá é uma atleta jovem, muito boa no 1 contra 1, capaz de criar volume de jogo, mas, ao mesmo tempo, ela ainda precisa ser lapidada nas escolhas, na visão de jogo, né? Ela precisa melhorar as escolhas na hora de finalizar e melhorar as escolhas no momento de entender qual é a hora de finalizar, se ela está bem colocada para finalizar, ou se tem uma atleta, uma colega muito melhor posicionada do que ela para converter aquela chance em gol. Escolhas erradas da seleção foi o que a gente mais viu nessa data FIFA, tanto com a bola nos pés como sem a bola. Então, acho que é um elemento aí que fica para ser observado desses 3 jogos, assim como o desempenho físico. O embate físico para a seleção ainda é um calcanhar de Aquiles. A gente viu aí seleções que, teoricamente, são tecnicamente inferiores, superarem o Brasil porque impuseram um jogo físico e o Brasil não consegue sair desse cerco. Não é terra arrasada, acho que, obviamente, nem tudo está perdido, porque é um processo, obviamente, mas eu acredito que essa data FIFA ficou como um sinal amarelo, um ponto de alerta para o Arthur Elias e para todo o coletivo ali da CBF, pensando em Copa do Mundo, em pensar, na verdade, mais objetivamente, com o caminho a ser trilhado até o ano que vem, no sentido de preparação de elenco, de coletividade, do que eles estão pensando enquanto grupo, de maneira consistente, pensando em desempenho e não só para resultado. Como que a seleção brasileira desempenha nos jogos que ela encara ali, porque às vezes é um jogo difícil, passa susto o tempo inteiro, tem várias problemáticas, mas ganhou. E aí todos os problemas acabam passando despercebido por conta do resultado. E não sei se esse é exatamente o que a gente quer ver da seleção brasileira no ano que vem. E aí fica o meu questionamento. Foi um período de teste, mas o que de fato ficou desse período? O que o Brasil vai levar para o FIFA Series, que vai acontecer em abril, na Arena Pantanal, que é uma data que eu entendo que, em casa, extremamente importante para aproximar ainda mais o público, para apresentar de uma maneira mais consistente para a torcida brasileira e motivá-las a estar junto das meninas na Copa do Mundo do ano que vem. O que será que ficou desse período? Eu ainda não tenho essa nitidez, não sei se o Arthur conseguiu ter também. Agora vamos falar de Copa Rio. Para minha infelicidade enquanto torcedora, não como profissional, obviamente, o Fluminense conquistou o título inédito da Copa Rio Feminina hoje em cima do Flamengo. Em outros vídeos aqui eu já falei alguns pontos que me incomodam do time do Flamengo nessa temporada 2026. E eu acho que tudo que eu falei antes aqui ficou muito evidente hoje contra o Fluminense, que é uma equipe extremamente obediente taticamente. As meninas têm uma resistência física, um preparo físico que eu vi nesse jogo que está muito maior. Tem um lastro aí de diferença para o time do Flamengo. O Flamengo não fez um jogo de todo ruim, ele soube criar jogadas, mas não soube ser efetivo ali no terço final, né? O que a gente fala, e eu estou percebendo que é uma problemática geral do futebol feminino, assim, as meninas, os clubes precisam ter mais atenção nas finalizações, nesse preparo no terço final com as atletas, porque elas muitas vezes fazem jogadas incríveis, se desmarcam, criam, potencializam, mas desperdiçam o gol. Então, o Flamengo não fez um jogo completamente ruim, mas também não soube furar a defesa do Fluminense, que, como eu falei antes, foi extremamente obediente, foi um placar justo e fez jus à temporada do Fluminense na Copa Rio. O Fluminense encerrou a competição com 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos somados. O Flamengo ficou com 7, seguido do Vasco com 6. O Vasco hoje, inclusive, venceu o Botafogo, que ficou
em quarto lugar, com 4 pontos. O Reipes em último, porque o Reipes também não pontuou na competição. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Se tiver a opção de hypar, que normalmente aparece no celular, hype esse vídeo para a gente continuar fazendo uma resenha, falando aqui, conversando, observando sobre as meninas no futebol. Beleza? Um beijo, até o próximo vídeo.